Pais amados, graça, em nome do Senhor Jesus, na vida de cada um de vocês, nessa segunda-feira abençoada do Senhor, que Deus guarde a todos, proteja, que Deus esteja assim confortando os corações de todos e abençoando com toda sorte de bênção. A você que está nos assistindo, nosso canal Palavra que Salva, Deus abençoe sua vida, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus esteja com você em todo o tempo. Hoje nós tivemos uma triste notícia, que foi o falecimento do nosso querido amigo pastor Nilson Arruda, que o Senhor recolheu para si hoje. E nós queremos prestar aqui nossos pêsames e que Deus venha confortar a família do pastor Nilson Arruda, tá? Deus conforte ali a todos, tá? Você que faz parte do nosso canal Palavra que Salva, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja em todo o tempo. E você que está nos visitando e assistindo pela primeira vez, Deus guarde tua casa, tua família, Deus esteja sempre contigo e as portas do canal aqui estão abertas para você. Se você quiser participar, é só se inscrever aí e participe conosco, tá bom? Então vamos à palavra do Senhor, está em Eclesiastes capítulo 4, verso 9 e 10, que diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Bom, eu vou usar esses versículos aqui para contextualizar e a gente falar sobre a equação do casamento, o quanto ela tem importância na vida a dois. E aí deve fazer algum sentido para a gente toda essa estruturação. Quando nós estamos ainda na condição de solteiro, e vivemos até o momento do casamento, nós temos uma construção subjetiva, nós temos estabelecimento de crenças na nossa vida, nós aprendemos sobre costumes, sobre valores, e muito mais nós vivemos uma experiência com os nossos pais, com a nossa família. Cada um de nós tem a sua individualidade, Ninguém é igual a ninguém. Então, quando um indivíduo, homem, se une a um outro indivíduo que é uma mulher, e os dois, como diz a Bíblia, macho e fêmea, formam uma só carne, eles se entrelaçam. E nesse entrelaçamento é importante observar que a convivência conjugal ela é de suma importância, e para essa convivência é preciso haver equilíbrio entre essas individualidades, que vai para formar o que a gente chama de eu conjugal ou conjugalidade. Duas pessoas, duas individualidades se unem, se entrelaçam e formam o eu conjugal. No momento de situações de convivência, a gente pode falar dessa, digamos que essa equação do casamento, e aí eu coloquei 3 exemplos aqui que podem dar mais substância ao que a gente está falando. Por exemplo, a pessoa, casa com uma outra, tu. Eu mais tu é para dar nós, que aí fica o eu conjugal, nós. Só que às vezes o eu leva uma forma de pai e mãe,
E o tu também leva pai e mãe. E aí eu não digo que nem desconsidero a importância dos pais nessa relação, nem desconsidero, não estou dizendo que eles vão atrapalhar, não é isso. É que de forma afetiva acaba levando essa influência, digamos assim, dessas figuras paternais para dentro da relação. Não é que os pais, volto a dizer, não é que os pais não sejam importantes e eu não estou dizendo que eles atrapalham. É a forma como o casal ou cada um deles levam essa percepção de pai e de mãe para dentro da relação conjugal. E às vezes isso acaba dando ou resultando em uma espécie de conflito que vai precisar ser restaurado. Por quê? Porque o casal ele tem uma fronteira. Ele tem que fechar as fronteiras, porque a partir dali é só o casal que resolve, só o casal que vai discutir as situações, só o casal que vai tentar resolver os problemas para assim crescerem juntos, né? Porque conflitos sempre vão acontecer, né? Então essa individualidade, sendo agora eu conjugal, não consegue sofrer, não sofre influência de outros, né? Mas eles mesmos podem resolver seus problemas. Então esse é um exemplo. Um outro exemplo é quando o eu leva seus traumas do passado e o tu vai e leva também seus traumas do passado. Aí você vê que já é uma situação onde aqueles traumas do passado, da vida de criança, de adolescente, de solteiro, já vai também ter uma interferência na relação conjugal, no eu conjugal, na conjugalidade. Então, cada individualidade leva esses traumas, né? E aí fica eu mais tu, mais os traumas igual a nós. E aí tem que resolver essas situações que são de individualidade e que precisam ser equilibradas e superadas para que essas relações possam conectar-se de uma forma como o princípio diz, eu, tu, formamos nós, né, que é o eu conjugal. O terceiro exemplo é quando o eu, ele é eu mais tu, porém tu não existe. Então, eu mais tu é igual a nós, mas tu não existe. Então, assim, digamos que é uma forma de relacionar-se meio que narcísica, né? Porque o eu desconsidera o outro, né? E aí desconsiderar o outro na relação é fazer prevalecer as minhas vontades, o meu querer, aquilo que eu quero, aquilo que eu acho melhor, aquilo que eu decido, e só eu decido, só eu faço, só eu crio, só eu destruo, só eu faço eu sou o centro disso. Então você não dá opinião em absolutamente nada e você não diz nada na relação. Então esse é o terceiro exemplo, que é o eu, o tu, mas o tu não existe igual a nós. E aí são também situações que precisam ter equilíbrio, porque na relação os dois precisam estar conectados, sem a desconsideração de um ou outro. E aí a gente vê o seguinte, que a fórmula mais sadia para que essa relação ela tenha um equilíbrio conjugal e mesmo nas suas individualidades o eu conjugal prevalecer, é o eu mais tu é igual a nós, que é o que condiz com aquilo que é o princípio, que os dois eles serão agora uma só carne no Senhor. Nós, eu e você, entrelaçados como uma só carne. E aí vem a questão de que toda vez que a gente começa uma relação conjugal, que sai desse contexto de solteiro e entra para a vida de casado, a gente leva algumas coisas, alguns costumes, algumas tradições, alguns sofrimentos, alguns traumas, algumas superações e tal, mas essas situações elas precisam ser trabalhadas, porque o eu mais tu
ele é alcançado, ele é um processo que vai eliminando, aparando as arestas que podem, porventura, trazer algum sinal de negativo no processo de crescimento do casal, e vão atrapalhar, vão fervilhar em situações de conflito. Então, quando o eu e o tu, eles se unem, eles podem construir o nós, o eu conjugal, a comunicação, as finanças, as situações relacionais, os filhos que vão aparecer, o ministério. Então tem todo um conjunto de áreas ao redor desse casal que vão sendo desenvolvidas, vão sendo construídas, vão sendo elaboradas para que o núcleo principal, que é o casal, permaneça fortalecido, permaneça forte, unido, entrelaçado, e aí sim, caminhar com nós. E esses exemplos que eu dei são alguns exemplos que também podem ser vencidos, superados e dar mais qualidade na relação a cada dia que vai se colocando, a cada enfrentamento, a cada situação. Então, são duas individualidades formando uma conjugalidade. Esse é, digamos que, a essência, o segredo da vivência dos, Conflitos sempre vão acontecer, porém, como o casal gerencia esse conflito, aí sim vai fazer a diferença na vida de cada um dos pares, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um nessa manhã, que Deus guarde, que Deus proteja, em nome de Jesus, amém.